Irmãos, hoje nós vamos começar um novo estudo. Infelizmente nós terminamos Ageu, Eu digo infelizmente porque Ageu é uma preciosidade mesmo, irmãos. Até eu gostaria tentei fazer um esboço de um outro livro no Antigo Testamento, mas eu não consegui fazer isso, porque eu gosto sempre de estar na frente um pouco, para que os estudos sejam apenas aperfeiçoados. O meu professor de homilética dizia que quando formos fazer uma exposição bíblica, nós tínhamos que ter pelo menos um mês na frente da exposição que nós estávamos fazendo, com o esqueleto, é igual um prédio. Precisa fazer todo o esqueleto para você saber quantos andares você ia ter. Aí depois, à medida que você fosse falando, você iria pondo tijolo, rebocando, etc. Então não consegui, eu andei por um caminho que me deu muita dificuldade, então optei por esse que eu já estava estudando desde a prisão do nosso irmão Zé Dilson. E por causa de algumas perguntas que me foram feitas, e também porque alguns irmãos estão estudando lendo livros, a Bíblia, livro por livro, naquela leitura anual. Então, à medida que os irmãos vão lendo, uns mandam e-mails, outros falam pessoalmente, outros falam por telefone, das suas dificuldades em entender algumas realidades do Antigo Testamento. De fato, não é fácil, O Antigo Testamento ele exige um pouquinho mais para a sua interpretação correta. Não só um conhecimento amplo, tanto do Novo quanto do próprio Antigo Testamento, mas um pouquinho mais do que isso, E aí alguns irmãos não conseguem perceber isso, até porque não tem que saberem mesmo, porque são alguns aprendizados que têm a ver com quem estuda mesmo o Antigo Testamento. Então devido a essas perguntas, a esse momento que a igreja presbiteriana está vivendo, com a prisão do reverendo José Dilson e da missionária Zeneide, então eu queria trabalhar um pouquinho com os irmãos sobre isto. Já trabalhamos com Davi na caverna. Foi também um tempo muito especial com Davi na caverna. E eu queria trabalhar com os irmãos, não sei quanto tempo vai durar, mas as experiências de prisão na Bíblia. Porque a nossa teologia brasileira, ela está miscigenada com uma teologia de que nós estamos blindados. Como crente, nós sempre seremos ricos, nós não adoecemos, nós não temos desastres nas nossas vidas como crentes. Prisão nem falar. Não existe esse negócio na vida de crente. Mas isso está muito longe da Bíblia, do que a Bíblia diz. Isso é uma teologia para vender mercadoria cristã. CD, vela de arruda, um punhado de coisas. Isso é marketing. Isso não é a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus é uma verdade que não nos brinda com nada. Com nada. Tudo que qualquer ser humano pode passar pela vida, um crente pode passar por todas essas experiências. Não há lugar nenhum da Bíblia que isenta-nos, dizendo assim, crente está isento disso. Só existe uma coisa que nós estamos isentos: não seremos julgados.
A Bíblia diz que nós não seremos julgados. O julgamento nosso em Cristo Jesus já foi efetuado. Mas todas as experiências da vida humana, eu e vocês estamos expostos. E quando eu penso nesse tema, uma coisa que eu observo de espetacular na lei do Senhor é que em momento nenhum Deus autorizou que o homem criasse prisões. Momento nenhum. Deus não autorizou o seu povo a criar prisão entre eles. Pode olhar, você pode ler todo o Antigo Testamento, não tem dizendo se faça uma cadeia para isso, para aquilo. O que Deus fez é que quando uma pessoa, que deixou escrito, é que quando uma pessoa cometesse algum crime, ele deveria ser punido rápido e seguramente. Pode olhar que é assim que Deus fazia. E criou cidades refúgio, aonde se tivesse cidades, a pessoa correria para ali, e enquanto ela estivesse dentro daquelas cidades, ele não poderia ser tocado. Por isso que era chamado de cidade refúgio. E outra coisa que Deus fez foi que qualquer punição deveria ser proporcional ao crime que a pessoa cometesse. Então essa é a legislatura do Antigo Testamento. E ao longo da história, os reis, tanto do povo do Senhor e governantes, construíram prisões para conterem, em primeiro lugar, seus inimigos políticos. A prisão, no primeiro momento, ela foi criada para conter inimigos políticos, mas também servia para prender as pessoas que cometiam alguma infração da lei. E o que é verdade até hoje, né? Nós hoje temos as penitenciárias, muito embora é muito relativo isso, mas nós temos penitenciárias para ter pessoas presas lá. Embora Deus não tenha autorizado, ordenado o seu povo para construir prisões, Deus permitiu que alguns dos seus servos passassem longo tempo em prisões. Deus permitiu. Algumas vezes era vontade permissiva de Deus, outras vezes era vontade absoluta de Deus. Então, definir isso, nós não temos muito como definir. Porque se é uma vontade permissiva, é porque Deus já tem um plano após aquela vontade permissiva. Se é uma vontade decretiva de Deus, absoluta de Deus, Deus já sabe o que vai fazer. Então a gente não tem muito como saber se é permissiva ou se ela é decretiva, não é? Mas o fato é que Deus, ele estava no projeto quando esses servos do Senhor foram presos. E quando Deus permitia ou realizava essa prisão, ele tinha um propósito, nunca foi sem propósito, e não porque os seus servos eram criminosos. Pode olhar. Todos os servos do Senhor que foram presos não porque eram criminosos, mas porque Deus tinha no seu coração algo muito especial para esses prisioneiros especiais. Porque Deus queria que trabalhasse a realidade desses prisioneiros para ensinar-lhes lições que eles não aprenderiam em outro lugar. Então Deus permitiu ou colocou por vontade absoluta esses servos especiais na prisão para que eles pudessem aprender lições que eles não aprenderiam em outro lugar. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque
o que é ruim é que a gente não tem essa visão no momento em que as coisas estão acontecendo. O nosso aprendizado de Deus acaba sendo retrógrado. Ou seja, eu aprendo hoje o que eu vivi lá atrás. Quão bom seria se a gente pudesse, todos os dias, ter o discernimento do aprendizado de Deus no momento da lição sendo dada. Mas a gente não consegue fazer isso, na maioria, a menos que nós estejamos muito ligados às realidades do Senhor. Senão, nosso aprendizado ele é retrógrado, ou seja, quando nós estamos lá na frente, ainda bem que eu não casei com ela. Mas foi uma tristeza até que esse negócio acontecesse. Então, foi-me bom ter passado pela aflição. Mas ele disse isso muito depois que ele passou pela aflição. Talvez no momento em que ele estivesse passando pela aflição, ele disse, onde está Deus? Eu acredito que essa foi uma das perguntas do salmista. Senhor, até quando? Tem lá essa pergunta, ele faz essa pergunta. Então, mas depois ele diz, foi excelente ter passado pela aflição. Também não é um privilégio só meu e seu, mas é um privilégio do povo de Deus aprender retardadamente o que Deus ensina. Por exemplo, se nós hoje pudéssemos aprender todo o tempo com Deus, o que está acontecendo hoje seria de uma maneira fantástica. Mas eu acredito, irmãos, que vai valer a pena o tempo para nós considerarmos estas experiências de prisão. Porque essas experiências de prisão não é para nos ensinar acerca dos prisioneiros. Claro que nós vamos aprender um pouquinho deles. Primeiro saber o quanto que foi proveitosa essa experiência da prisão. Mas essas experiências de prisões vai nos ensinar e nós vamos aprender sobre o nosso Deus. Que eu acho que é o que Deus queria que nós aprendêssemos com essas prisões. Não é sair daqui e falar, então José foi fantástico. Não, é o Deus de José que é fantástico. Então esse Deus, ele tem propósito, ele trabalha, porque ele consegue fazer com que todas as coisas cooperam para os seus planos. Logo, eu e vocês, que fazemos parte desses planos, vamos usufruindo dessa fluidez de Deus a cada momento, enquanto os planos dele estão acontecendo. Então eu quero ler com os irmãos, depois dessa introdução, Gênesis, capítulo 39, porque eu vou dizer para os irmãos daqui a pouco por que eu escolhi essa prisão para a gente falar primeiro. Vocês sabiam que José, no estudo do Velho Testamento, é um protótipo de Cristo? Então, José é considerado como um protótipo de Cristo em muitos aspectos. E ele puxou cadeia muitos anos da sua vida. Ele ficou preso e então eu queria começar com José. Depois pegar uns outros exemplos para a gente aprender um pouquinho desse Deus tão especial. Vamos ler, irmãos, o verso 20, 21, 22 e 23 do capítulo 39 de Gênesis. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados,
Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Está sendo dito-nos acerca do José Dilson, que o Zé Dilson está abençoando a cadeia onde ele está preso. Ele recebe muitas visitas importantes, visitas que jamais puseram os pés naquela cadeia, naquela cidadezinha. Inclusive uma comissão do Senado brasileiro foi visitar o José Dilson. O cônsul, que nunca visitou o Zé Dilson em 25 anos de África, foi visitá-lo. Então, a pergunta que nós poderíamos fazer para contextualizar: por que é que José Dilson, e por que é que José estava na prisão? José, filho de Jacó, poderia ser executado. Porque a penalidade para quem mexesse com a mulher do alto escalão do Egito era penalidade de morte. Então a pergunta: por que é que José, filho de Jacó, não foi executado? Primeiro, porque Potifar assumiu o lugar de algoz de José. Ele queria punir José pelo que José desrespeitou a sua casa, depois de ter sido amparado, comprado, porque José era uma propriedade de Potifar. Então Potifar não permitiu que José fosse executado, primeiro, porque ele queria punir José o que ele fez com a sua esposa, segunda esposa. Segundo, porque José era um patrimônio dele. E no fundo, ele sabia que alguma coisa estava errada naquela história. Ele não queria matar aquele jovem e perder, primeiro, o seu patrimônio. Segundo, que ele queria puni-lo e ver até quanto isto iria chegar. Mas, na verdade, irmãos, José estava lá porque Deus queria promovê-lo. Essa teologia barata, ela não caminha por esse caminho. Porque se nós falarmos que as dificuldades também para crente, há uma linha teológica e muito forte no nosso país que não vai concordar com isso. Mas às vezes, o caminho de Deus para nos promover passa por algumas dificuldades. E Deus,
usou esse tempo de confinamento, aqui há um trocadilho, como um tempo de refinamento na vida de José. E eu tenho certeza que também na vida do José Dilson. Também na vida do José Dilson, não tem dúvida disso. José Dilson não será o mesmo ao sair da prisão. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Também não estou preocupado com isso. Estou orando por ele, pela Marli, pelos meninos. Mas nem o José Dilson, nem a Zeneide serão os mesmos após sair. Talvez esse tempo de confinamento seja também o tempo de refinamento na vida de José Dilson, como foi na vida de José, filho de Jacó. Deus preparou José, irmãos, para a liderança. E a escola que Deus quis que José frequentasse foi o cárcere. Ele não foi preso porque ele foi infiel ao seu dono. Ele foi preso porque levantou-se uma calúnia contra ele. Porque ele não queria pecar contra Deus, nem contra o seu Senhor. Então Deus o colocou lá para promovê-lo. Irmãos, quantas vezes Deus faz isso comigo e com você, e a gente não assente nesse ensinamento no primeiro momento. É aquilo que eu falei anteriormente. Por que a gente demora para aprender? E às vezes nós não usufruímos do tempo de ensinamento, porque nós não conseguimos perceber que o que Deus está fazendo conosco é preparando-nos para algo maior, ou preparando-nos para servi-lo melhor. Quantas vezes? Claro que parece-me que José entendeu isso. O texto nos dá esta perspectiva. Então, Deus tinha um plano para José, Deus, José, filho de Jacó, Deus tem um plano para José Dilson e a Zeneide, Deus tem um plano para cada um de nós, quando Ele permite ou quando Ele nos coloca na sua vontade soberana e absoluta em situações de prisões, onde nós somos trancados, nós somos desligados, nós somos fechados e nos colocam calados. Quantas vezes Deus faz isso? Para que possamos entender que Deus quer promover-nos no nível superior de serviço. Tudo quanto nós passamos, irmãos, na vida, Deus está aparelhando-nos para servi-lo. Até aquelas besteiras vai servir de esterco. Claro que eu não vou falar aquela palavra, mas é aquela que você pensou mesmo. Serve de esterco para Deus promover aquilo que Ele quer fazer conosco amanhã. O que nós precisamos assentir é que esse aprendizado está sendo nos dado pela graça, a misericórdia e o cuidar de Deus para conosco. É nos dispor a deixar Deus trabalhar para que Deus possa usar-nos amanhã da maneira que Ele quer usar. Então, irmãos, as experiências de prisão, onde ficamos às vezes sem expressão, às vezes tolhidos de alguma realidade nossa, de alguma
coisa que nós tínhamos, mas nós não temos mais. Não importa qual seja a situação, mas o que Deus está fazendo é porque Ele está nos preparando para um serviço maior, para maiores responsabilidades. Nós ouvimos isso aqui da Ana, a missionária Ana, a mãe da Lili. Ela ficou viúva, toda a vida foi esposa de pastor, e aí ela não sabia o que fazer. Aí ela foi para Jocum, fez o curso, ganhou asas. Trabalho que ela fez lá em Moçambique, fantástico aquele trabalho. E ela já foi para a Suíça, onde vai começar um outro projeto para fazer o trabalho dela, etc. É isso que Deus vai fazendo. Momento de dor, de perda, momento em que ela esteve ali com o esposo, com câncer, que não foi um tempo fácil para ela, mas o momento em que Deus agora está usando, com toda aquela bagagem de professora, de esposa de pastor, tudo que ela acumulou durante esses anos todos, agora Deus está usando. Então o que Deus quer fazer conosco quando estamos em momentos difíceis, irmãos, é preparar-nos melhor para um serviço maior e de maior responsabilidade. Nós somos esculpidos na bigorna do Senhor. Deus vai trabalhando-nos, às vezes isso dói, às vezes nós queremos desistir, às vezes nós desanimamos, que eu tenho certeza que isso aconteceu com esse jovem aqui. E eu queria, irmãos, juntamente com os irmãos, ver as dificuldades de se estar numa situação como José, filho de Jacó, está, o José Dilsa, Zeneide, muitos outros, porque eu nunca fui preso. Mas eu entendo, e não precisa de termos muita, vontade de aprender, discernimento, perspicácia, de que uma prisão não é um negócio muito fácil. Principalmente no Brasil, principalmente na África, não é? Então, não é um lugar muito agradável de se passar o tempo. Eu estava vendo nesses julgamentos aí, jovens sendo condenados 26 anos, aquele jovem lá daquela danceteria lá em Santa Catarina, né, em Santa Maria. Ele disse que aquilo era um sonho, um camarada tão jovem, bonito daquele jeito, vai ser condenado. Vai ser condenado por responsabilidade. Não é um lugar de problemas, irmãos. É um lugar de conflitos. E a prisão de José, tanto José Dilso quanto José, filho de Jacó, não é diferente. E muitas vezes, isso nós também usufruímos quando nós estamos tolhidos de algumas realidades que nós tínhamos antes. Na prisão de José, nós vemos refletidos os problemas que podemos esperar quando Deus nos enviar a uma experiência como esta, nas nossas próprias vidas. Lá nós vamos observar algumas realidades. Primeiro, irmãos, que essa prisão ela é dolorosa. Não tem como ser diferente, irmãos. José Dilson, ele é diabético, perdeu a audição de um ouvido por causa de uma infecção que teve, emagreceu, está deprimido, precisando de cuidado psicológico. Então é um lugar de dor. Não é um lugar que nós gostaríamos de ir para lá voluntariamente.
E no verso 20 do texto que nós lemos, nós encontramos a palavra que marca isso. Que a gente não vai voluntariamente. Porque José foi o quê? Colocado lá. Com vontade permissiva ou vontade decretiva de Deus, não é algo voluntário. A gente não vai voluntariamente. O José Edilson não decidiu ir ser preso. Jamais ele decidiria ir preso por conta própria. Ele foi colocado lá. José foi colocado lá. Aí o texto diz que o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Então, ele foi colocado. No verso 3 do capítulo 40, o que diz lá? Então veja, detê-lo. Então significa que ele foi obrigado, amarrado. Então ele foi obrigado a permanecer lá. Veja aqui, nós não vamos voluntariamente, às vezes nós somos amarrados nesses lugares. Não sei o que nos amarra, mas estamos tão amarrados no lugar em que Deus quer nos ensinar que a gente não tem saída, temos que ficar lá. Até a vontade do Senhor trabalhar em direção para que eu possa sair de lá. No Salmo 105, verso 18, esse versículo acrescenta mais detalhes. Dá uma olhada lá. Pode ler. Olha aí. Então o que aconteceu? Os pés com grilhões e então, não era um negócio maciozinho. Era um negócio que incomodava, era algo que tirava-lhe o sossego. Quem já pôs aquele aparelhinho para aferir pressão 24 horas? Gente do céu, que noite. Acordava. E pior que ele é pendurado, né? Você tem que pôr ele. O meu eu pus debaixo do travesseiro assim e deixei o cara lá. Mas que coisa! Agora imagina dormir com um negócio com ferrolhos e diz de ferro. Então, irmãos, são detalhes que passa que a prisão foi um tempo doloroso na vida de José. E tem sido na vida do José Edilson. Tem sido na vida da Zeneide de uma maneira real, como prisão verdadeira. Agora, às vezes, esse tempo que Deus nos tira para um confinamento, para um refinamento, também não vai ser um tempo fácil. Não vai ser um tempo em que nós vamos gostar. Nós vamos ser levados para lá e obrigados a ficar lá, porque estamos amarrados lá. E nós vamos esperar em Deus o tempo de sair de lá. Então, quando Deus nos enviar para esses locais, não vai ser um tempo fácil. E nós precisamos, irmãos, construir em nossos corações esta realidade. Deus nunca prometeu a seus filhos que servi-lo seria indolor. Nunca. Nunca, irmãos.
palavra de Deus diz que nós teríamos tempos difíceis. Os servos de Deus, escolhidos para servi-lo em um nível mais alto, servi-lo melhor, com maior responsabilidade, são, no geral, amoldados na bigorna severa da dor. Não tem como. O livro mais antigo da Bíblia começa dizendo isso. Jó. Se nós lermos os 2 primeiros capítulos de Jó, irmãos, dá arrepios na alma de ver aquilo. Era um camarada crente. Crentaço Jó era, irmãos. E aí ele é esculpido, é forjado, é amoldado na bigorna da dor. Ele respondeu como crente. Todas as pancadas, ele respondia como crente. A reação dele era sempre uma reação de quem de fato sabia que o seu Redentor vive. Mesmo que ele morresse. Mas ele não tinha muito problema com isso, porque ele sabia que quem o segurava era um Deus que estava vivo. Embora levasse toda a alegria que são seus filhos, ele dizia assim: bendito é o Senhor, porque Ele deu, Ele levou. Então, irmãos, não é fácil esse negócio. É fácil isso, minha irmã, perder um filho? Não é fácil esse negócio. E eu digo teoricamente, a irmã Elda pode dizer praticamente que não é fácil. Agora, Jó perdeu todo mundo. E ainda ficou com uma mulher chata, gotejante. Abandone esse Deus e morre, cara, você já está fedendo. Essa é a palavra da mulher dele. Aí depois aparecem uns amigos, que de amigo, amigos como aquele, você não precisa de inimigo. Buzinando na cabeça o tempo todo, como se ele fosse culpado de tudo quanto estava acontecendo. Então, irmãos, os servos de Deus, no geral, servos que o serviram de uma maneira especial, foram forjados na bigorna da dor. Paulo, dê uma olhadinha lá em 1 Coríntios 12. Esse capítulo de 1 Coríntios 12, ele é fantástico, irmãos. A vida de Paulo é um exemplo extraordinário também, a semelhança de Davi. Capítulo 12, versos 7 e 10. Só para a gente ter uma noção. Depois você pode ler todo o restante, se você quiser. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Pode ler. Não, não é esse, né? Hein? Pode ler. Sabedoria, ou tal, outro também. Não, não é esse versículo que eu quero, não. Não é. Não é esse versículo, irmãos. Eu anotei errado. Não é esse versículo. É aquele que ele fala de... que ele descreve... É segunda? Então pronto, é lá. É o que faltou foi que eu... Pode ler, irmã. Isto. Por causa disto, o 10.
Olha aqui. Outro esculpido na bigorna da dor. Irmãos, ele tomou a realidade de Cristo, a suficiência de Cristo, de tal maneira que nada mais lhe importava. E ele não reclamava, ele dizia assim: eu sinto prazer quando eu estou levando pancada. Porque há um bendito, irmãos, há um bendito propósito, há um bendito trabalhar de Deus com relação a estas realidades na vida do apóstolo Paulo. Por quê, irmãos? Porque ele sabe que quando ele está na fraqueza, é que ele recebe a fortaleza do Senhor. Então, se nós quisermos usufruir desse tempo precioso de Deus, nós temos que caminhar na vida como caminhou José, Jó, o apóstolo Paulo, Davi. Nós estamos estudando Davi. Davi foi odiado, Davi foi perseguido por Saul, sem nenhuma razão. Elias, você lê 1 Reis 17 até o capítulo 19, você vai ver também que ele carregou algo no coração com peso. Mas qual o quilate de Elias? Quilate fantástico. Elias foi um grande entre os que serviram o Senhor. Tá? Não foi um grande servo, mas foi um grande, porque não existe grande servo. Servo é todo mundo. Mas ele foi um dos grandes que serviram o Senhor. O que o Senhor disse? Jeremias, o profeta chorão. Quer dizer, ele chorava não pela dor, não pelo que ele sofria, mas que o povo não reagia diante do que Deus estava fazendo. Imagine, irmãos. Às vezes nós ficamos incomodados com os nossos filhos, não quer saber nada do Senhor, ou um parente, ou um amigo. Imagina Jeremias carregando a nação todinha. Eu tenho a impressão que Jeremias adoeceu, irmãos, emocionalmente. Jeremias tornou-se chorão porque ele não podia ver aquilo e começava a chorar. Isso já chegou ao ponto de um estresse tamanho, porque não media naquela época, mas se fosse hoje, ele estaria doente. Porque sofrera pelo povo e por isso serviu o Senhor de uma maneira muito especial. Eu li uma frase antigamente, um tempo atrás, que diz o seguinte: aqueles que Deus grandemente usa, Ele primeiro os fere profundamente. Isso parece uma antítese, não é? É antagônico. Então, por isso que a teologia hoje, ela não consente, por exemplo, a teologia neomoderna, ela não consente a dor como instrumento do Senhor, de aperfeiçoamento, de refinamento. Então tudo tem que dar prazer. Ter o carro, ter a casa, ter o emprego, ter a saúde. Por exemplo, como é que pode um servo do Senhor, servindo 25 anos, abriu mão da sua família, abriu mão do seu país, abriu mão da sua cultura, e depois de 25 anos vai preso por uma denunciazinha de nada? Irmãos, Deus tem algo maior para o pastor Zé Dias. Quem sabe Deus vai abrir um novo ministério de trabalhar nas prisões. Nós já ficamos sabendo que um já saiu, mais não sei quantos estão no processo, tudo porque o Zé Dias está lá. Quer dizer, Deus sabe, move toda uma realidade. Quer dizer, no meio presbiteriano hoje, Zedilson já não é mais uma incógnita. Zedilson foi dito no palanque do Senado brasileiro. Todo mundo agora sabe quem é ele. Então Deus tem algo especial. Tem algo especial, até mesmo para deportá-lo de lá. Quem sabe Deus quer tirá-lo de lá, e a única maneira de Deus tirá-lo de lá é deportando-o de lá. Eu não sei, quem sabe.
E não me surpreenderia se amanhã a notícia fosse assim: o Zé Dilson, a condenação de Zé Dilson é deportação. Não iria me surpreender. Então, irmãos, nós não deveríamos ficar surpresos ao nos encontrarmos traçando o nosso caminho dificuldades como as dos Josés. Eu e vocês estamos caminhando em direção àquilo que Deus quer para mim e para você. Nós não seremos os primeiros e nem seremos os últimos. Porque Deus, Ele pensa em nós amanhã. E o trabalhar dele para o amanhã na minha e na sua vida começa hoje. E nós precisamos perceber isso. A dor, irmãos, faz parte do trabalhar de Deus. As dificuldades geram-nos uma dependência maior do Senhor. Eu fico pensando, o Inólogo compôs esse hino que nós cantamos, o primeiro deles. Sossegai. Tem certeza que ele pensou no texto lá. Não tem como ele não ter pensado naquele texto, porque aquele texto de Jesus e a tempestade é o reflexo do hino. Então imagine vocês, irmãos, nós temos Jesus conosco e ainda assim nós temos dificuldades. Agora pode ter certeza de uma coisa: jamais o seu barco vai afundar. Irmãos, isso para mim, obrigado, irmão Valdir, isso para mim é algo que de fato traduz toda a realidade de toda a experiência. Mais uma vez, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Agora, é como Deus trabalha. Isso aí não importa um jovem de pouco mais de 17 anos de idade, que é no caso de José, que era muito jovem, ou um de nós que já passamos dos 50. Não tem idade, irmãos. Trabalhar de Deus é sempre algo contínuo e progressivo. Não é regressivo. Deus não trabalha na minha e na sua vida para regredirmos na fé. Deus trabalha, a intenção de Deus é trabalhar na minha e na sua vida para que eu progrida. Para que a minha vida, minha caminhada com Ele, seja uma caminhada de crescimento. Então vamos pensar nisso, nesse primeiro momento, de que a prisão é dolorosa. Às vezes, a gente não gostaria de estar lá, mas somos colocados lá. A diferença da caverna de Davi é porque ele entrou lá. Ele foi voluntariamente para a caverna. Agora, a prisão de José não, ele foi colocado e acorrentado lá. Então a dependência dele deveria ser totalmente do Senhor. E às vezes é assim que Deus nos coloca. Em determinados lugares, determinadas situações que não tem como sair a não ser pelo cuidado especial de Deus. Aí Deus vai trabalhar o nosso derredor e promover a nossa saída disso. A Utim estava falando sobre a mãe do irmão Mané ontem de manhã na reunião. Eu até esqueci de perguntar para ele, mas dizendo que já fez todo tipo de exame, todo tipo que pudesse fazer, quer dizer, ela tem um genro médico, né? Tem uma filha farmacêutica,
Então, ela está dentro de uma realidade médica e ninguém descobre. Então, irmãos, essas situações em que os nossos recursos não são suficientes para resolver a nossa situação, é aí que você diz: ah, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar desse negócio? Que eu acho que essa deve ser a pergunta do Zé Edilson. E tenho certeza que essa foi a percepção do José, filho de Jacó. Essa foi a percepção dele. Porque o Senhor era com ele. Ele foi um bom rapaz, ele não ficou lá dentro revoltado. Tudo que tinha que fazer, ele fez. Não foi um camarada que começou a sofrer, emburrou num canto e se deprimiu. É de já que eu estou aqui e eu dependo do Senhor para sair, então deixa eu ver o que eu posso fazer por esse negócio. É o que José Edilson está fazendo no Senegal. Apesar da sua debilidade, porque não é jovem mais, ele está abençoando o lugar que está. Aí você poderia pensar assim, mas será que quanto mais ele abençoar, mais tempo ele vai ficar? Não sei. Então, o tempo de ficar lá, tempo que vai durar o meu tempo e o seu, não compete a mim e a você. O que compete a mim e a você é fazer o que tem que ser feito durante o tempo que nós ficarmos lá, não é? Então, que Deus nos dê, irmãos, essa compreensão e que a gente possa, ao orar pelos Edilson, pela Zeneide, e por muitos de nós, que Deus nos tire um pouquinho assim de circulação e deixa a gente curtir um pouquinho esse confinamento. Você não precisa ficar com algemas no pé. Às vezes Deus coloca a gente num confinamento para um refinamento, para refinar-nos, para a gente entender alguns propósitos. Eu fico até pensando assim, é claro que nós temos filhos, e vocês que têm filhos adolescentes, é mais fácil entender isso. Às vezes eu fico pensando que José estava se achando. Porque José não era uma figurinha fácil também, viu, irmãos? A Record está passando o negócio de José, mas José, ele foi mimado. Qualquer filho mimado, ele cria asinha. José não era diferente dos nossos filhos hoje. Pegue esses filhos mimados para vocês verem. Eles vão crescer mimados. Eles, quando receberam o não, irmãos, eles vão entrar em parafuso, porque eles nunca receberam em casa. Então José, aquele camarada, era o filho privilegiado, era bonito, tenho certeza que era bonito. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Inteligentíssimo. Não, então, não bastasse o dom que ele tinha, e tudo isso dá para o cara ficar meio snob, não é? E aquela mulherona flertando com ele, irmãos, isso aqui dá ao homem, qualquer idade, aquela vaidade. É verdade, irmãos. Cara com dom especial. Cara que foi tratado especialmente. Um lugar bom para dormir, mesmo sendo escravo. Sendo gerente da casa. E a mulher do patrão encarando ele, se qualquer jovem hoje encarava. Qualquer um hoje. Então Deus falou assim, eu vou começar, eu não quero, esse cara não é para isso. Esse cara tem outros planos para ele. Aí Deus começa a refinar. Então eu e vocês também somos isto. Vamos perceber o que Deus quer para nós amanhã. E o bom de Deus é que Ele não conta tudo de uma vez. Ele vai contando por etapa. Se você for agoniado, você não vai chegar lá. Porque Deus vai contando aos pouquinhos. À medida em que eu concebo uma experiência, Ele nos permite outra experiência. E isso vai agigantando os propósitos dele.
Vamos levar isso para casa, em nome de Jesus. Temos 5 em Araraquara, Curitiba 2, Recife, Pernambuco 1, Ribeirão Preto 1. A esses queridos irmãos, nosso abraço. Eu não vou riscar Recife, porque um dia desse eu falei, aí a pessoa disse, não estava, tal, então não vou riscar. Então um abraço aí aos nossos queridos irmãos. Estamos orando por vocês aí no Nordeste, para que Deus manda chuva. Simona foi hoje ou ontem? Hoje, falou com a missionária Aninha, e ela disse que está uma tristeza lá no Agreste, aliás, no sertão de Pernambuco. Talvez o Agreste, Caruaru ali ainda esteja, chove muito o Agreste pernambucano. Mas o sertão é muito, mas muito difícil. Esse período diz que muito quente também, né, bem? Quente, aí aumenta as muriçocas, que é o pernilongo, que aí acaba com... Diz que os indinhos estão todos picados, né? Então, tempo de orarmos por aqueles irmãos e orarmos pela missionária Jardelita, que está com uma tia-mãe dela com Alzheimer, e ela que está cuidando, e diz que a Jardelita está em pele e osso. Ela já não era muito gordinha, então diz que secou, mas secou mesmo. Então vamos estar orando por esses irmãos também. Coloca aí missionária Jardelita, Ana, missionários, o Zezito. Então vamos orar, irmãos, vamos colocar em pé para agradecermos por esse privilégio de servir o Senhor. Às vezes até que experimentarmos algumas aflições para o nosso próprio crescimento. Deus amado, nós queremos agradecer o Senhor nessa noite. Primeiro, Deus, pelo privilégio de amarmos o Senhor e sermos amados pelo Senhor em primeiro lugar. Porque nós só podemos amá-lo depois que o Senhor nos amou. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ministre poderosamente, ó Deus, as nossas vidas no restante dessa semana. E que possamos traduzir isso no nosso dia a dia. Eu sei, o Senhor sabe completamente, absolutamente, de que esses tempos nas nossas vidas não são tempos fáceis. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a aprender as lições. Porque aprendendo essas lições, nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esses queridos irmãos em dificuldades. José Dilson, Zeneide, Jardelita, Norma, e com eles todos aqueles, ó Deus, que passam em momentos difíceis, mesmo que não estejam na linha de frente, mas que estão, ó Deus, servindo o Senhor, e que o Senhor os estão passando por um nível superior, um nível maior de serviço e responsabilidade, e por isso estão em treinamento. Que esse treinamento, ó Deus, seja um treinamento gostoso do Senhor, embora possa provocar dor, sofrimento, angústia, mas que cheguemos lá, Senhor, para honrar o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por cada irmão aqui. Obrigado pelos irmãos que viajaram e voltaram em segurança. Obrigado, ó Deus, por aqueles que vão viajar esse final de semana. Nossos queridos jovens que vão para o acampamento, adolescentes, familiares, servos do Senhor que vão passar um tempo com famílias, com parentes. O Senhor os levam e os tragam debaixo do Teu paternal cuidado. Parentes nossos que podem estar viajando para cá, para as nossas casas, que o Senhor também os tragam debaixo do paternal cuidado do Senhor.
Obrigado, ó Deus, por cada irmão aqui presente. Obrigado, ó Pai, mais uma vez pelos nossos internautas. Que a graça e a misericórdia do Senhor sejam abundantes na vida deles. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.